luz, né? Isso. Não sei se vocês viram aí. Vimos. Assim, não é regulamentado em todos os estados, né? Alguns podem ser que você consiga, Assim, outros não, infelizmente, né? Ainda não é uma questão regulamentada, vamos dizer assim, pelo governo federal, pela ANEEL, né? Mas, assim, muitos sim, estados, eles estão dando, assim, benefícios de desconto Desconto. na tarifa de energia. Às vezes tem alguns também que eu tô até me recordando aqui, que dão descontos no IPVA também, Marcela, que a gente falou de automóvel. Tem de alguns que automóvel. estão dando desconto no IPVA também. É, eu já ouvi falar, mas eu não cheguei a pesquisar a fundo. Sim. Mas eu vi que tem uns. Você consegue, tem IPVA, alguns estados que você consegue. Se eu não me engano, a notícia que eu li era do estado de São Paulo, que lá eles têm esse desconto do IPVA também. Isso. Marcelo, IPTU também, tá? Tem em alguns estados também dão desconto. O IPTU também? Também. Olha aí, mamães, então verifique aí no estado de vocês Sim. se vocês têm esse direito de desconto. Eu sei que é desconto de conta de luz, tem alguns estados que chega a ser 60% do valor da conta, né? E precisa do Isso. requisito da renda também, né? Tem um requisito da renda. Mas a conta de luz precisa da renda mínima? Alguns Conta estados de eu luz. acho que Sim, eles exigem sim. Aí, sim, principalmente isso. Até meio salário mínimo também por pessoa, isso, se eu não me engano. Sim. exatamente. Então, mas vale muito a pena, mamães, vocês olharem aí no estado de vocês, né? Se vocês têm esse desconto na energia elétrica, como que vocês acessam esse desconto? Porque, como a gente está falando, né? Nós somos aqui de Brasília, aqui é de uma maneira, em outros estados vai ser de outra maneira. Então, o importante é vocês saberem que vocês têm direito a esse desconto aí em alguns estados, né? Então, Uhum. tem como dar uma olhada. Uma outra coisa que as mães atípicas, né, o autista tem desconto, é na gratuidade do transporte interestadual, né? Interestadual, Isso. exatamente. Tem sim. Porque muitas mães vêm de longe para trazer as crianças para fazer os tratamentos. Também tem comprovação de até 2 salários mínimos, tá? Sim, sim, eu sei que nesse aí tem a família, a mãe, né? A família Isso. precisa receber no máximo até 2 salários mínimos para conseguir a gratuidade do transporte E olha só, interestadual. os documentos necessários é o requerimento, né, do passe livre e a composição em renda Sim, familiar, formulário para acompanhante, se necessário, né, se for menor, formulário médico sim, do SUS, comprovando a deficiência. Isso aí não serve só para os autistas, tá? Qualquer pessoa com deficiência também se enquadra nessa situação. Documento de sim, identificação RG, CPF ou CNH, sim, uma foto 3x4, comprovante de residência, termo de tutela ou curatela, se ao caso for aplicado, tá? Se sim, tiver dentro dessa situação. sim. Meninos, e como eu falei com vocês, a gente está falando sobre muitas coisas aqui, né? Eu vou deixar o contato das doutoras aqui, caso vocês queiram a ajuda delas para alguma coisa, caso vocês queiram tirar mais dúvidas com elas, eu vou deixar depois aqui o contato delas. Agora nós vamos falar de um assunto que está em alta, né? Aqui em Brasília deu uma briga. Plano de saúde que quer cortar os autistas do plano. O Doutora plano de Rose, saúde o é que, dor que de nós faz com cabeça, ele? viu? Da Não só para os abrangência. autistas. Não Não vou só mentir, para os não. autistas. Exatamente, gente. Isso tem trazido muita dor de cabeça, não só para as mães atípicas, mas os planos de saúde estão com um problema sério, né? Creio que no Brasil todo, né? Sim, Creio que no sim, sim. Brasil todo. E o que tem acontecido? A doutora Amanda pode me interromper se necessário, tá? Pode ficar à vontade. Eu fiquei sabendo esses dias de um caso, de vários casos, né, na verdade, que o plano, um determinado plano, não vou citar o nome, mas um determinado plano já avisou verbalmente, né, na clínica que as crianças são atendidas, fazem terapia, que não vai atender mais os planos individuais, só os comerciais, gente, interrompendo o tratamento das crianças. E aí eu estava conversando com uma das mães uma das mães me disse que só está esperando
a carta de aviso, porque elas vão entrar na justiça. Porque o plano está cortando todas as crianças autistas que possuem plano individual. Eles só vão atender agora no plano comercial. E aí, gente, a legislação ela é clara. Se o autista está passando por um tratamento e esse tratamento for cortado, justiça. Não tem como. Tem como. O plano de saúde ele é obrigado a adequar aquele tratamento até o fim. Sim. O autista, ele precisa disso. Então, não tem cabimento, entendeu? Porque a justificativa que eles deram foi porque agora eles vão atender só os planos comerciais. Os individuais não estão com atendimento mais para alcance. E é um plano muito conhecido. Então, gente, vai chover ação judicial, porque não tem como. Tem como. E a maioria o tratamento da criança autista não pode ser interrompido, gente. Exatamente. Quando a maioria dos planos de saúde, você pode até né, Marcele? A maioria dos planos de saúde para autistas são um pouco onerosos. Tô certa? São. São onerosos para poder abranger todo o leque de todos os tratamentos que precisam. Exatamente. As terapias, o tratamento, tudo que eles precisam. Então, assim, eles literalmente vão cortar. Tem, né? Não tem nem. E sabe que tem acontecido muito? Dos planos de saúde começaram a pensar, a partir de hoje nós só liberamos tantas sessões por mês. Pode entrar com processo. Exatamente. O plano de saúde tem que liberar a quantidade de sessão que é adequada ao seu filho. Aqui o médico disse, o médico pediu 25 horas de terapia semanal, de cada terapia, o plano de saúde é obrigado a cobrir essas sessões, né, e a quantidade que o seu filho necessita para o desenvolvimento dele, gente. Então, e deixando claro, que se tiver cláusula estipulando sessões, ela é abusiva, porque isso não existe. Não. Como é que o plano de saúde vai pré-determinar a quantidade de sessão que uma criança com aspecto autista precisa fazer? Precisa, exatamente. É porque o plano só cobre 10 sessões, o plano não cobre... E outra, o plano ele precisa cobrir todas as terapias que o seu filho faz, né? Exato. E aí eu vi agora que parece que os planos vão cobrir agora musicoterapia e aqueles negócios de andar a cavalo, que eu esqueci, equinoterapia, né? Equinoterapia, alguma coisa assim, que vai cobrir. Mas o que acontecia? A musicoterapia, até algum tempo atrás, a musicoterapia foi, eu acho que nesse mês eu até fiz um post falando sobre isso, que passou a ser reconhecida como uma profissão mesmo, né? Porque até então eles não tinham esse reconhecimento. Então agora, deixa eu só ligar o computador aqui, gente. Então agora, que com esse reconhecimento, parece que eles vão... vai estar pelo plano, né? Uhum. Mas, geralmente, os planos, eles são obrigados a cobrir tudo que a criança precisa ali dentro do tratamento. E né? É bom também... Sim, fala, Amanda. Vale lembrar que, no primeiro momento, se teve a negativa do plano, vai direto na ANS, né? Que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Pede um laudo, pede um documento, sempre a gente sempre fala, a gente do direito sempre fala documento, laudo, qualquer coisa, falando da negativa é o mais importante para a gente conseguir restabelecer o seu direito, né? Então pede ali para o plano por que não autorizou, o que aconteceu que não autorizou e vai direto para a agência, para a ANS. Deu entrada na ANS, se não resolveu, vamos no PROCON, vamos nos órgãos de defesa do consumidor. Caso realmente não consiga, aí a gente parte para a justiça. Exatamente. A não ser que seja um caso muito mais grave, a gente já entra direto e já pede uma liminar, né? Para já conseguir o direito imediato, o mais rápido possível. Sim, com certeza.
Colocaram uma pergunta aqui, a Márcia colocou uma pergunta. Paz do Senhor, Jesus, boa noite, paz do Senhor, minha amiga. O esposo dela trabalha de carteira assinada na CLT, né? E ele falou com a empresa que ele é pai de uma criança autista e ele queria saber se ela tem algum direito, né? Se o pai tem algum direito ali, porque a criança é autista. Direito que você fala, Ângela, é referente ao plano de saúde, porque o que acontece? Quando é empresa privada, é CLT, as meninas podem até falar com aí, tem a possibilidade de incluir, parece que o filho, né? E quando o filho tem alguma deficiência, inclui o filho como BPC, ou alguma coisa assim que eu não sei muito bem te explicar, né? Mas geralmente os planos de saúde da CLT você paga uma taxa a mais e você tem direito de incluir mais um dependente naquele plano, né? Aí você precisa estar verificando com a empresa, né? O que vocês acham, meninas? Assim, essa questão do autismo, né, na CLT, ele é bem complicado, porque ele é regulamentado mais para servidores federais, né, que ela é regulamentada pela lei também, que são regidos pela lei 8.112. Sim. O CLT, ele pode, em alguns casos, ele pega meio que a equiparação, em alguns determinados pontos, né? Se for um lugar bacana, legal, o marido, né, no caso da Márcia, o marido avisando que o filho tem autismo, né? Ele pode conseguir até 50% de redução na jornada de trabalho dele sem afetar a remuneração, né? Isso aí, isso na parte federal, no servidor federal já é consolidado, né? Em alguns casos, para quem tem carteira assinada, pode ser que consiga. Caso não consiga, a gente fala para entrar na justiça para tentar ver se pela via judicial consegue. Abrange também. Isso. Sim. Né? E agora, quanto ao plano de saúde, eu acho que é o que eu falei mesmo. Ela precisa estar verificando com a empresa se tem a possibilidade de incluir mais um dependente. E geralmente no CLT, né, quando eu era da CLT, eu lembro que tinha isso. Você paga uma taxa e inclui um dependente, né? Isso, às vezes é uma taxa até irrisória, assim, do que você for fazer um plano individual, né? Já que ele vai entrar como seu dependente. Às vezes antigamente, né, na época que minha mãe trabalhava, eu lembro que ela não sei se descontava o dela ou só se descontava só o do meu irmão, que ela colocou meu irmão como dependente, né? Vou falar mais em casos assim, mas quando for fazer o plano de saúde para criança atípica, eu falo assim, seja bem sincero na hora de preencher. Porque daqui a pouco, entendeu? Por mais que, não, ainda estou esperando o laudo, ó, plano de saúde, estou esperando o laudo do meu filho. Não é uma coisa certa, mas pode ser que seja. Porque às vezes tem gente que omite naquela hora de fazer para ver se o plano fica mais barato. E quando vai precisar, não cobre e aí vai acionar a justiça. E aí quando o plano de saúde coloca lá a documentação, mas você aqui não assinalou que ele estava ou em processo de investigação, de descoberta, né, de diagnóstico, ou você não colocou que ele já era diagnosticado. Então, infelizmente, vai ter que começar, como se fosse começar tudo de novo, né? Vai ter que refazer o plano tudo de novo. Então, assim, quando for assinar, quando for fazer qualquer fechamento de plano de saúde, seja bem sincero na hora de falar, não, meu filho é autista, meu filho já foi diagnosticado, está sendo diagnosticado, né? Então, assim, nessa questão, principalmente na questão da CLT, é bom falar para depois não recair sobre tirar todo mundo, digamos assim. Exatamente. Porque se você faz, vou dar CLT, você vai lá e fala, tive um filho e quero incluir ele, não coloca a situação real, que o seu filho é autista e tudo mais, você vai ter direito às consultas e às coisas que uma criança comum, típica, tem. Mas você não vai conseguir ter direito às terapias, a nada. Então, é muito importante essa honestidade aí na hora de estar
fazendo, né? Porque tem gente realmente que não fala. Mas, então, eu esqueci o nome da menina, é Márcia, né? Isso, Márcia. Márcia. Mas, Márcia, pede seu esposo para conversar lá na empresa dele, ver, entendeu? Sobre a jornada de trabalho, sobre o plano de saúde, que é igual como nós estamos falando. Na CLT é um pouco mais complicado ali, né? Mas se for uma empresa legal aí, que os patrões entendam bem, pode ser que ele consiga algumas coisas, né? Isso mesmo. Agora, falando de plano de saúde ainda, eu quero deixar uma outra pergunta aqui, que eu vi esses dias e fiquei, assim, com uma pulga atrás da orelha. Doutora Rode, doutora Rode, a doutora Amanda, o que fazer quando o plano de saúde só tem um credenciado que disponibiliza o tratamento para o seu filho? Pois é. Isso acontece muito em cidade pequena, né? Isso acontece muito em Isso, cidades pequenas, onde não tem muita situação de abrangência do plano de saúde, né? sim. Primeira E questão, de a primeira profissional também, né? Que às de vezes não é nem profissional questão de. também. Isso, exatamente. A primeira coisa é você verificar os termos do plano de saúde. Quais são os serviços de cobertura, procedimento ao acesso ao tratamento, antes de você contratar. Já contratou? Não tem como fazer? Explorar alternativas. A gente sempre fala que primeiro a gente precisa esgotar todo o âmbito administrativo para depois a gente ir para a justiça. Porque se tudo a gente correr para a justiça, esgote primeiro o administrativo e depois a gente vai para a justiça. Aí você explora as alternativas. Sim. Procura ver se tem esse tratamento de serviço público, que a maioria deles tem fila de espera também, né? Consultar outras clínicas, instituições privadas, que ofereçam um tratamento similar, um tratamento que possa ser parecido, similar, e manter sempre o acompanhamento do médico, né, para os sintomas, para que esses sintomas, durante a espera, sejam monitorados de perto, para que Sim. fique monitorando a criança, né? Não deixe, eu estou esperando um tratamento, mas eu deixei de ir ao médico. Não, monitore os sintomas, porque vai que nessa Sim. espera os sintomas possam piorar, né? E Com aí certeza. você tem que tomar uma atitude mais enérgica, entrando com uma liminar e desse jeito, né? Sim. E se você tiver condições de fazer de uma forma particular, depois você pedir um reembolso do plano de saúde. Entendeu? Você Exatamente. faz um requerimento administrativo para o plano de saúde, né, e pede o reembolso desse plano. E aí, nessa questão do reembolso, que lá, eu volto lá em cima, né, a questão de você rever o contrato, se você não consegue entender, procure um advogado que seja especialista em Exatamente. contrato, direito médico, né, para poder avaliar para você, ver nessas situações a questão do reembolso também. Porque tem situações que o plano de saúde também ele não quer reembolsar. E aí a gente Olha, eu também vou te volta naquele. falar que eu já passei situações complicadas com reembolso, viu? De Pois é. reembolsar, assim, em valores, assim, muito, mas muito menor do que eu paguei, Sim, porque eles, dizem reembolso geralmente, tem plano de 15% às saúde que vezes. eles têm plano de saúde que às vezes eles reembolsam o equivalente ao que seria pago, que eles pagariam pelaquela consulta. Sim. Isso mesmo. Entendeu? Isso. Então, é uma coisa que você tem que ficar muito atento. E uma coisa que, como a doutora Rose falou, gente, não saiam contratando plano de saúde sem ver, sem ler, sem entender os seus direitos naquele plano. Eu sei que às Exatamente. vezes você está ali naquela angústia, você precisa do plano de saúde para o seu filho, mas a dor de cabeça que dá depois é muito grande. Sim. Então, para garantir os direitos do seu filho de tratamento, tudo certinho, leia, procure saber tudo certinho daquele plano antes de você contratar o plano, para você não ter mais dor de cabeça do que benefícios, né? Isso mesmo. Ali, Só complementando aqui o que a Rode falou, o que a doutora Rode falou, né? sim, Nessa questão do plano de saúde. De ficar aguardando, vamos supor, você está aguardando uma consulta e tem que esperar, tá lá a fila de espera para daqui 3 meses, né? sim, Isso
a gente entende que é uma abusividade do plano de saúde. Então, você realmente pode procurar um atendimento, caso você tenha condições, pode procurar um atendimento por fora e depois solicitar o reembolso, independente de ter rede credenciada. Então, essa Sim. questão de aguardar 3 meses é fora de cogitação, ainda mais para questões Sim. mais sérias, né? Então, aí Sim. a gente entende como abusividade do plano de saúde. Então, realmente, se tiver condições, procure outro médico que consiga também lhe atender da mesma Sim. forma que esse que você iria aguardar atenderia. E depois solicite o reembolso. Vai dar dor de cabeça? Tem horas que dá dor de cabeça? Exatamente. Sim, porque plano de saúde eu acho que é das maiores dores de cabeça do brasileiro hoje em dia, não vou mentir. Né? Nessa questão Com de certeza. contrato, a questão contratual é uma das maiores. Banco e plano Nossa, de é difícil saúde. demais. Banco e Então, plano de saúde. se conseguir, vá pelo particular, depois solicite o reembolso. Se for, vou reembolsar somente o que eu pagaria nessa consulta. Não, você está errado, não aceito seu reembolso. Tenta verificar de Sim. outra forma se consegue. Novamente, vai na ANS, vai nos órgãos de proteção ao consumidor. Caso não consiga, realmente, infelizmente, é justiça. Exatamente, gente. Eu falo que muitas vezes as pessoas deixam de entrar na justiça por medo ou por, é tão difícil. Mas, gente, se todo mundo pensar assim, os planos e bancos vão continuar faturando milhões aí nas nossas costas, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso para não entrar nesse tipo de dor de cabeça, mas tem que correr atrás dos direitos, sim. E só para finalizar, queria... Marcelo, aqui na questão essa que a gente está falando, e por último, né, da sequência, a liminar judicial, né? Se houver precisar de algo emergencial, um tratamento emergencial, uma cobertura, ou o plano de saúde não quiser cobrir imediatamente os tratamentos, ou o tratamento for negado, ou tiver que fazer uma transferência de tratamento para outra clínica, e ela também for negada, então cabe liminar sim. Né? A liminar ela não é uma decisão final do processo, mas adianta muita coisa que for emergencial, né? Que for algo de urgência, de emergência. Pode terminar, Rod, desculpa. Então adianta muita coisa nessa questão da urgência e emergência, né? Tendo que resolver algo de imediato, a criança, através de acompanhamento médico, o estado dela piorou, teve que aumentar a questão do medicamento, o uso do medicamento, e sem terapia, sem os tratamentos adequados, liminar. Sim. Não tem outro jeito. Com certeza. É exatamente isso. Uma outra coisa que eu vi aqui agora que eu tinha deixado aqui, gente, foi só para... A gente estava falando aquela hora da educação, né?